boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Já cumprimentar você que está em Manaus e você também que nos acompanha no interior do nosso estado. Gente, hoje é terça-feira e é aquele dia que aqui no Câmera 13 a gente reserva para falar de saúde, para trazer você para essa conversa e para lembrar que pequenas atitudes no nosso dia a dia, certamente essas atitudes vão representar uma maior qualidade de vida. E o programa de hoje a gente vai falar muito a respeito tanto do envelhecimento como também da infância, da nossa infância no nosso país. E a gente já começa falando do envelhecimento porque aqui no Câmera 13, por várias vezes, nós aqui falamos, lembramos que o país está envelhecendo. Só para a gente ter uma ideia, e eu já disse isso aqui algumas vezes, a pirâmide etária aqui do nosso país, do mundo inteiro, na verdade, está sendo modificada. Portanto, daqui um pouco mais, a gente vai ter muito mais pessoas acima dos 60 anos do que abaixo dos 15 anos. E aí vem aquela pergunta, né? Mas será se nós estamos nos preparando para viver essa nova fase da nossa vida? Será se no dia a dia as práticas que fazemos, elas podem contribuir para uma melhor qualidade de vida ou não? Aí há uma discussão grande, né, gente, das doenças que são muito comuns na parte de envelhecimento da nossa vida. E uma delas, que a gente até já falou aqui, é o mal de Parkinson. A gente sabe, não é, que ou é a nossa mãe, ou o pai, ou o avô, ou a avó, ou é uma pessoa da vizinhança, enfim. Mal de Parkinson hoje passou a fazer parte do nosso dia a dia. E aí vem aquele grande questionamento: como tratar mal de Parkinson? O que fazer no dia a dia? A gente já vai acionar o repórter Gerson Guerra, que traz informações sobre essa doença através aqui dessa matéria que a gente vê nesse momento. A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais comuns dos dias de hoje. No mundo inteiro, ela atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 1% da população mundial acima de 65 anos é afetada por ela. No Brasil existem poucas estatísticas, mas estima-se que 200 mil pessoas sofram de mal de Parkinson. A doença de Parkinson geralmente se manifesta na meia-idade, por volta dos 60 anos, sendo que o risco tende a aumentar com o avanço da idade. Um exemplo foi o lutador peso pesado americano Muhammad Ali, que morreu no último dia 3 de junho, aos 74 anos, depois de perder uma luta de 34 anos contra a doença. Preocupada com o fato de que a população brasileira está envelhecendo e que, com isso, mais e mais pessoas terão a doença, a presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, deputada federal Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, colocou em discussão o projeto de lei que define diretrizes para a política de atenção integral aos portadores da doença de Parkinson no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O mais importante quando você decide uma pauta de uma comissão é você perceber quais são os temas que interessam realmente a sociedade brasileira. Esse foi o grande propósito, debater um tema que muito nos é caro, porque a gente sabe quanto que no dia a dia, quando temos um ente nosso com mal de Parkinson, quando não entendemos o que fazer, a família toda sofre, não é? A família toda adoece. Então, trazer para a visibilidade um tema como o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, eu acho que já é um grande avanço e um grande passo que foi dado. Vários deputados reconheceram a relevância do projeto de lei e parabenizaram a presidente da comissão pelo projeto colocado em pauta e o compromisso com as pessoas que sofrem com a doença. A deputada Conceição, ela tem um trabalho exemplar, está conduzindo muito bem a Comissão de Seguridade Social e Família, trazendo à pauta projetos que há muito tempo estavam paralisados aqui nessa comissão. Eu tenho certeza absoluta que ela dá uma dimensão ainda maior a uma das principais comissões da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e colocando, de fato, esses projetos que têm impacto profundo na vida das pessoas, dentro da temática que a comissão é responsável.
Ok, então, muito obrigada aí as palavras do deputado Geraldo Rezende. Agora, a gente é importante lembrar que o sistema previdenciário, também o regime previdenciário, é algo que está sendo discutido. Em que momento, de fato, uma pessoa deve ou não se aposentar? E aí não dá para a gente discutir a questão da aposentadoria se a gente também não discutir as doenças que estão chegando cada vez mais cedo na vida da população. Então, esse momento é importante, é entender melhor o envelhecimento, é fazer as reformas que são necessárias no sistema previdenciário, mas também tentar encontrar soluções imediatas para as doenças, como o mal de Parkinson, como também a doença de Alzheimer, que são doenças que estão muito presentes, sim, no século XXI, esse século que estamos vivendo. Olha, nós temos ainda dados aqui dentro da tela da Band a respeito do mal de Parkinson, que é essa doença que tanto nos assusta, que tanto acomete hoje as pessoas em todo o nosso estado brasileiro. Então vamos aqui para a tela da Band trazer mais informações. Aqui está falando, na verdade, a Thaís Souto, que manda dizer isso. Conceição, é importante melhorar a qualidade de vida de quem tem doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, é uma doença neurológica degenerativa. O Dr. Sidney já falou aqui para a gente algumas vezes sobre ela, mas a gente vai continuar trazendo sempre esse tema que muito nos interessa. Olha, deixa eu falar aqui para você da WM Refeições. É só ligar agora, falar com o nosso querido amigo do senhor William, dizer: seu William, estava assistindo aí o Câmera 13, dá para fazer um desconto? Claro que dá para fazer um desconto para você levar a melhor refeição para dentro aí da sua empresa, para os seus parceiros. Telefone de contato é o 992394379. A gente vai fazer o intervalo comercial e já a gente começa aqui uma boa conversa com o nosso parceiro de todas as terças-feiras, Dr. Sidney Chalub. Gente, o assunto de hoje é obesidade infantil. E aí, a gente precisa já trazer um número para você que é assustador com relação à obesidade infantil. Não sei se você sabe, mas essa é a 5ª causa de morte no mundo. E a gente precisa combater a obesidade, entendê-la melhor, mas acima de tudo, tomar as medidas que são necessárias para que as nossas crianças, tanto do Amazonas como do nosso país, possam ter saúde para poder brincar, se divertir, ir à escola, mas também se tornarem adultos com qualidade de vida. A gente faz o intervalo e já vem aí o nosso Alô Doutor desta terça-feira. Olha, hoje é terça-feira e é dia do nosso Alô Doutor. Meu queridíssimo parceiro de toda semana, Dr. Sidney Chalub, e hoje tratando de um assunto muito importante, como todos que nós tratamos aqui no nosso Alô Doutor, mas hoje falar sobre os nossos filhos, né? E sobre aquelas doenças que acabam chegando muito cedo na vida da nossa meninada, falando aqui da obesidade infantil. Dr. Sidney, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, e realmente nós vamos falar principalmente do futuro das nossas crianças. A nossa população está aumentando, então a vida saudável começa na primeira infância. Então, nós temos responsabilidade com as nossas crianças, nós temos que ter responsabilidade com o nosso país e com o nosso futuro, certamente. Ok, vamos já falar de obesidade. Antes de falar das causas, doutor Sidney, o que significa mesmo essa palavra obesidade? Obesidade significa excesso de gordura. Obeso vem de gordura. Então, nós temos muito acúmulo de adipócito. E a gordura, esse adipócito, ele vem com acúmulo não só na gordura do que a gente olha por fora, mas principalmente gorduras viscerais. Então, os nossos órgãos internos também sofrem muito disso. Fígado, coração, e isso leva a consequência muito grande. E uma outra coisa, Conceição, quando nós tem obesidade, ela é uma coisa tão ampla, que às vezes até o sangue, a corrente sanguínea pode sofrer gotículas de sangue, com colesterol, triglicérides, e isso vai ter ao longo do tempo consequência no organismo desse indivíduo. Agora, doutor Sidney, a gente fala da obesidade infantil e entra também na obesidade dos adolescentes, e muitas vezes a gente vê que uma criança de 10 anos, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente até os 12 anos para baixo a gente chama de criança, mas com 10 anos o fígado já tem gordura.
E parece que é algo que antes a gente não admitia. Hoje é mais comum do que se imagina, doutor Sidney? Infelizmente, a esteatose hepática, quanto mais precoce que esse acúmulo de gordura, ela vai ter consequências na vida da criança. E não só da criança, mas do adulto. E se você não sabe, a esteatose, se ela, dependendo do grau, ela pode evoluir para uma cirrose. E cirrose é o maior substrato que nós temos até para a formação de câncer. Então, a hora de você cortar é precocemente. Então, muitas das causas de obesidade estão praticamente dentro de casa, dentro da sua família, dentro do seu dia a dia. E o fígado não é diferente. E aí o que acontece? Você passa da transição dessa gordura da criança, que já tem esse fígado esteatótico ou gordura no fígado, e entra em contato com as substâncias agressivas como o álcool, nós vamos ter um processo de cirrotização muito rápido. Então temos que ter muito cuidado na primeira infância em relação a essa criança também. Ok, na tela da Band, vamos falar um pouco das causas dessa obesidade. Nós temos aqui, doutor Sidney, causas da obesidade infantil, período curto de amamentação. Quer dizer que essa questão da amamentação também já interfere? Fundamental, porque as mulheres que não amamentam e desmamam precocemente, elas têm, infelizmente, o hábito de dar não só leite, mas dar mingau, dar papa, e existe até aquela criança que nós chamamos farinácea. Então, é muito cuidado com as substâncias que você dá nessa primeira infância. Então, nada melhor do que o leite materno nos 6 primeiros meses, porque além dele dar alimento, ele está dando também imunidade para esta criança. Doutor Sidney, tem a questão da ingestão de alimentos inadequados muito cedo, distúrbio na alimentação, relação familiar instável, problemas genéticos. Agora, algo aqui me chamou muita atenção, que é o surgimento da obesidade infantil durante o primeiro ano de vida e a fase pré-escolar. Por quê que isso está acontecendo logo no primeiro ano de vida dessa criança? Tem a ver com a questão da amamentação também? Exatamente. Deixa eu começar de baixo para cima. Fatores genéticos existem, mas ele só vai se desencadear se você tiver um substrato. E a grande coisa que nós temos é a alimentação inadequada no primeiro ano, principalmente pela não amamentação, inclusão muito precoce de substâncias hipercalóricas, e uma coisa que a gente vê, criança saudável, tem aquela ideia, criança saudável é aquela criança gordinha. Isso não é realidade. Hoje nós temos uma curva chamada percentil, que a criança, de acordo com a sua altura, ela tem um peso ideal, ela desenvolve um crescimento adequado. E, principalmente, os distúrbios alimentares estão relacionados com o hábito familiar. Se você tem uma família instável, uma família em que você não oferece uma coordenação alimentar para esta criança, você já está começando a vida dela totalmente errada. E é uma coisa que a gente fala, aquela família é uma família de gordinho, porque geneticamente eles têm predisposição. Isso nem sempre é verdade. É uma família de gordinho porque come errado desde a criança até o vovô da família. Eu tenho uma imagem de um pintor chamado Botero, que é bem interessante, que ele mostra, desenha assim, a família obesa, até o gato é obeso. Até o animal doméstico é obeso. Então, aquele hábito de você colocar comida com panela na mesa, estimular as crianças a comerem demais, repetir o prato. Então, nós temos que ter uma alimentação adequada e educada. E isto é desde a primeira infância. Ok, eu queria até ver uma foto do Dr. Sidney, menino, para ver se ele foi uma criança gordinha ou não, porque a gente fica pensando, né? Eu volto para dentro da minha casa, da minha família, que era uma alegria para os pais ver aquela criança gordinha. Não, doutor Sidney? Depois você me fala se tem alguma foto assim, porque agora vamos falar de alimentação saudável. Olha só essa matéria chegando aí, falando um pouco desses alimentos e aquilo que deve acontecer na casa, na escola. Vamos ver então. O excesso de peso representa o 5º fator de risco de morte em nível mundial. Uma das maneiras de mudar essa realidade é ensinar as crianças a ingerir alimentos saudáveis. E é isso que esta escola já está fazendo com os alunos de 0 a 6 anos de idade. Aqui existe um programa especial de educação alimentar. Eu sempre falo que nós temos como que um projeto de um restaurante dentro da escola.
Então, que funciona desde as pessoas que compram os alimentos, que fornecem, de chegar no momento certo. Tem certos alimentos como um peixe, por exemplo, que chega toda segunda-feira. A escola disponibiliza e acompanha as refeições das crianças e os professores identificam os alimentos preferidos, os que são ingeridos em menor quantidade e aqueles que são rejeitados. A partir desses dados, os profissionais de nutrição e pedagogos apontam quais alimentos a criança tem carência e de que forma eles podem ser inseridos no dia a dia de forma lúdica, para que ela passe a gostar dele. Nesse momento da vida do ser humano é que se formam os hábitos essenciais. Então, o gosto da criança também é educado, aprender a gostar das coisas que são saudáveis, que vão fornecer os melhores nutrientes. No café da manhã, por exemplo, são servidas uma variedade de frutas, biscoitos integrais, sucos e chás. As crianças adoram e, além de fazer as refeições em grupo, aprendem a comer o que é mais saudável desde muito pequenos. Os professores fazem um trabalho bem bacana em relação a isso, elas fazem um trabalho lúdico com a alimentação para poder estimular o consumo dessa alimentação saudável. Para auxiliar ainda mais o tratamento de jovens que apresentam problemas de excesso de peso desde a infância, o Ministério da Saúde reduziu a idade mínima para a realização da cirurgia bariátrica de 18 para 16 anos. Joyce fez a cirurgia de redução do estômago já adulta, mas desde a infância ela sofria com a obesidade. Há 7 meses ela fez o procedimento e já perdeu 40 quilos. Realmente mudou 100%. Eu tenho vontade de fazer tudo, eu tenho mais autoestima, disposição, totalmente, sabe? Não canso tanto, antes subia uma escada já estava cansada, hoje em dia é muito diferente, muito, muito mesmo. Bacana esse exemplo, hein, gente? Um exemplo que a gente pode viver no nosso dia a dia. E a escola tem esse papel importante. Inclusive aqui mesmo em Manaus é um projeto da minha irmã, Socorro Sampaio, que fala sobre a questão da agricultura familiar, mas a agricultura familiar se unindo ao trabalho da escola para oferecer essa merenda escolar regionalizada, faz muito a diferença, né? A gente está agora na tela da Band, o doutor Cid já está preparado para nos explicar. É como se fosse uma escala. Você começa ainda muito pequeno, já obeso, e com o tempo essa obesidade vai aumentando, não é não, doutor Sidney? Isso é fundamental. O hábito alimentar tem que ser desde criança. Um exemplo, era muito marketing em cima de não beber água, tome refrigerante, não ingira os alimentos coloridos, ricos em doce, eles têm aumentado cada vez mais. Então, com isso, nós temos que melhorar muito a dieta da criança, porque ela tende a aumentar e alguns trabalhos mostram que nos Estados Unidos, crianças em idade escolar da 1ª à 4ª série, chega mais do que 30% de crianças com obesidade. Não estou falando sobrepeso. E aí nós vamos ter uma série de consequências nesses adultos. Porque o marketing hoje é refrigerante, é fast food. Você vê as pessoas que passam uma ideia saudável com uma coisa bonita, saborosa, e nós pais temos responsabilidade de oferecer verdura para todo dia para essa criança. Após a alimentação, a sobremesa tem que ser fruta, uma coisa que nos é regional e barato, e atividade física. A criança tem que brincar, a criança tem que correr, a criança tem que ter 1 hora por dia de atividade, jogando bola, correndo na rua, não ficar trancada no quarto brincando em computador. O que a gente vê na prática é a criança andando com game na mão, exatamente, e elas não levantam nem a cabeça. E se você não levanta a cabeça para comer, você não sabe o que você está comendo. Uma outra dica interessante é anotar o tempo de alimentação. O almoço tem que durar no mínimo 20 minutos. Então, se mostra que a pessoa que come mais lentamente, o centro de saciedade dela, ele passa mais tempo ativado. Então, se você come rápido, e é uma coisa que a gente vê nos obesos, ele não sabe mastigar. Então, eles não sentem prazer na comida e ele não tem o centro de saciedade. Então, e o que a gente observa isso? As crianças, quando vão crescendo, vão comendo mais rápido e vão comendo mais errado. Então, em decorrência disso, nós estamos pagando um preço hoje, aumentando a obesidade infantil, aumentando a diabetes infantil e aumentando
as doenças que estão relacionadas com essa obesidade. Ok, a gente faz um intervalo comercial nesse momento, daqui a pouco a gente vai às ruas já tirar as dúvidas, e são muitas dúvidas que nós vamos tentar explicar agora, todos nós aqui, já após o intervalo comercial. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13 e hoje falando no Alô Doutor sobre a obesidade infantil. Olha, a gente tem dados aqui do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, falando sobre a questão dos obesos. Pra você ter uma ideia, os nossos meninos, hoje o percentual já é de 16,6% de meninos obesos. Em relação às meninas, esse percentual um pouco mais abaixo, mas também já é alto, né? 11,8%. Nós temos aqui a obesidade infantil, meninos, em 74, o excesso de peso era de 2,9% e em 2014, 16,9%. Nossa, não é? Olha só o aumento que teve. E as meninas, em 74, o excesso de peso era de 1,8%, em 2014, 11,8%. E aí, já vem a primeira pergunta aqui para o Dr. Sidney. O que aconteceu nesse período para que a gente tivesse esse índice tão elevado? O senhor já responde, porque a gente já vai também tirando dúvidas das ruas de Manaus. Sou Adriano Valente, do Parque São Pedro. Doutor, eu queria saber quais doenças que a obesidade pode causar em um indivíduo. A obesidade por si só, ela é uma doença, mas ela pode predispor a algumas outras doenças mais graves, como diabetes, hipertensão arterial, problemas de joelho, problema de coluna, problema respiratório. O obeso, ele para de respirar à noite, a gente chama de apneia do sono. Isso é um quadro grave. Sem falar no problema de relacionamento interhumano, no trabalho. Então, ela vem uma série de contextos que pode piorar. Sem falar que o excesso dessa gordura pode predispor a formação o risco de infarto e o risco de derrame cerebral. Então, é uma coisa que você tem uma bomba relógio que você ingere na sua boca todo dia. Agora, por que da década de 70, exatamente em 74, para agora, década de... Por que a gente tem aí essa mudança tão absurda de percentual de pessoas obesas? Eu vou responder em 2 momentos, fazendo a pergunta. Primeiro, você hoje não vê mais crianças jogando bola na rua. Então, as crianças saíram da atividade do dia a dia para a atividade doméstica. Segundo, a dieta tem mudado muito e, infelizmente, cada vez mais nós estamos oferecendo para crianças refrigerantes, nós estamos oferecendo alimentos gordurosos e, em falar do refrigerante, nós temos uma campanha de escola saudável, porque evitar o refrigerante nos horários em que o pai e a mãe não controlam, principalmente nas escolas. Então, tem que começar a fazer essa vigilância, que isso é a causa maior de ganho de peso. E é por isso, doutor Sidney, que a gente conseguiu trazer para a pauta, né, lá da Seguridade Social e Família, um projeto de lei que há 15 anos estava engavetado, que tratava justamente da questão da proibição de refrigerante nas cantinas das escolas. Vamos ver como foi. Foi colocado em pauta para discussão na Câmara Federal o projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes em escolas da educação básica. O objetivo é diminuir a incidência de obesidade e outras doenças nas crianças. O projeto de número 1755/2007 tramitava desde o ano de 2001. Alguns deputados tinham a intenção de perder vistas da proposta, mas recuaram ao saberem que o projeto já tramitava há 15 anos e que o pedido de vistas atrasaria ainda mais sua aprovação. Nas ruas, o projeto foi bem aceito. Acho que é uma proposta bem interessante, porque isso leva em conta a saúde das crianças. O refrigerante, apesar que ele é gostoso, mas o projeto vale a pena e eu aprovo. Eu concordo plenamente com o não, né? Para não dar refrigerante às crianças, até porque evita certas doenças, né? Principalmente a obesidade, que está muito grande no nosso, aliás, mundialmente, né? Eu acho um projeto interessante, porque as crianças, elas ultimamente estão comendo muita besteira, né? E pode evitar essa obesidade, diabetes, principalmente na idade delas. Para a deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, a proibição da venda de refrigerantes nas escolas de educação básica representa um combate não só à obesidade infantil, mas também à prevenção de doenças como hipertensão e diabetes. Esse projeto é de uma importância fundamental para as famílias brasileiras. Eu, como médica, não estou falando nem dos danos físicos e as doenças
essa morbidade que apresenta. E o fator psicológico, que a gente sabe que o obeso, a criança obesa, geralmente ele sofre bullying. As escolas privadas não permitem mais. A gente sabe que eles podem perfeitamente substituir o refrigerante pelo suco. Esse é o primeiro passo. Proibir, impedir o uso de refrigerantes nas escolas, principalmente para as crianças, porque é um argumento que também da autodeterminação, da decisão, da livre iniciativa é importante, mas para a criança, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade da escola, a responsabilidade dos adultos, no sentido de cuidar delas para proteger a sua saúde, a sua vida e promoção de uma vida saudável é absolutamente necessário. Esse projeto ganhou força para sua tramitação por iniciativa da deputada federal Conceição Sampaio, que se empenhou conversando com seus pares e colocando em pauta para a discussão. Conceição fala dos benefícios que a proposta deve trazer em relação à saúde das crianças. Primeiro, agradecer a Deus, esse foi um dia muito produtivo, como tem sido todas as reuniões da Comissão de Seguridade Social e Família. Agradecer aos colegas parlamentares, a todos que colaboraram, porque o resultado ele só é possível nesta unidade. Então, tiveram projetos importantes como esses citados, que de fato vão melhorar a qualidade da população que aqui nós servimos, que seja na identificação de um recém-nascido, que seja em relação ao enfrentamento da obesidade. Nós sabemos como as nossas crianças hoje, infelizmente, estão com sobrepeso. Isso vai representar um pouco mais lá na frente outros problemas, como diabetes, por exemplo, colesterol alto. E isso também acarreta prejuízo na saúde pública. Então, a prevenção, ela é o melhor caminho. Nós temos que aprender a falar da saúde, não lembrando da doença, mas lembrando da promoção da saúde. Olha, gente, mas eu também quero muito agradecer, porque tivemos uma conversa com o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola, o senhor Tiago Scaff, e o senhor Jaque Correia, que é Relações Institucionais. Temos até uma foto aí para mostrar para todo mundo. E olha só que grande e bom exemplo eu quero compartilhar com vocês agora. A gente teve essa conversa e a Coca-Cola, em parceria com a Pepsi-Cola e com a Ambev, não mais venderão refrigerante nas escolas para as crianças de até 12 anos. Vão ter um outro portfólio com água, com suco natural, né? Enfim, gente, essa é uma demonstração, um grande exemplo que essas grandes empresas estão dando nesse momento dentro da responsabilidade social. Fico muito feliz porque acho que é uma vitória compartilhada de todo mundo e eu não poderia deixar de reconhecer. Que bom, né, doutor Sidney? Maravilha. Eu só vou dizer uma coisa, nós somos o que nós comemos. E isso desde a pequena idade, então é importante ter toda essa avaliação. Ok, a gente volta às ruas para mais um questionamento. Meu nome é Hanna Maribel, eu sou do bairro Compensa 1 e, doutor, eu queria saber como eu posso medir o IMC do meu filho para saber se ele está acima do peso. Olha, o IMC para criança não é tão fidedigno. O IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corporal que mede o peso pela altura ao quadrado. E uma pessoa normal, ela tem o IMC entre 18% e 25% aproximadamente. Acima daí já é considerado sobrepeso. Na criança, importante da idade, é uma relação, nós temos uma curva de crescimento de altura e peso. Então, para a criança, dependendo da idade, é importante a gente jogar na curva e o pediatra faz isso muito de rotina. Ele mede a criança, você tem uma altura adequada para cada criança, que é um percentil. Se ele está 10% acima ou 10% abaixo, a gente diz que a criança está com sobrepeso ou com baixo peso, está com crescimento lento ou crescimento aumentado de acordo com essa curva, esse percentil. Doutor Sidney, aqui na tela da Band a gente tem até uma forma de mostrar para as pessoas como se faz o cálculo do IMC. Então, assim, o IMC, gente, é o resultado do peso vezes, dividido pela altura vezes ao quadrado. Vezes altura e altura e altura, é isso? Eu vou dar uma dica bem fácil. Você quer fazer em casa, você pode anotar da seguinte forma: você pega seu peso, divide pela sua altura.
Esse resultado divide de novo pela altura. Ah, tá. Que aí você vai ter o peso ideal, que é o chamado índice de massa corporal. Muito cuidado, porque isso serve para uma relação peso-altura, mas ela não mede a massa magra. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz muita atividade física, tem muita massa muscular, você vai ter um IMC elevado. Então, a gente usa uma outra característica com medida das pregas cutâneas. Então, basicamente, altura e peso. Pega o seu peso, divide pela sua altura e o resultado divide novamente pela altura, que você vai ter o índice de massa corporal em percentual. Em torno de 25% é o normal. Então, ok, gente. Então, essa tabelinha que está aqui, agora sim eu aprendi a fazer essa leitura, doutor Sidney. IMC igual peso, divide primeiro com a altura e esse resultado divide novamente com a altura. É isso? Perfeito. Você pode fazer em casa para saber quem está obeso e quem não está aí no seu ambiente domiciliar. E nós temos um outro quadro que trata justamente, volta um pouquinho aquele quadro da tabela, que era para a gente ver os níveis, não é? O que é considerado médio, alto. Aqui. Exatamente. Então, isso aí é que a gente, assim, uma pessoa entre 18,5% até em torno de 25% é considerada uma pessoa normal de acordo com o IMC. Entre 25 e 30, ela já é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. Aí tem obesidade grau 1, que vai a grau 2, e acima de 40, ela já é grau 3 e já é considerada obesidade mórbida quando se pensa em tratamento cirúrgico. Então, quando você tem um IMC acima de 40, você já começa a pensar em tratamento cirúrgico, que é o que o Ministério da Saúde recomenda. Agora, doutor Sidney, a gente sabe que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria traz alguns dados, informações, a amamentação que o senhor também já nos explicou. Agora, muitas mamães não conseguem amamentar porque ali falta o leite, enfim, os problemas que nós sabemos que as mulheres também têm. Nesse caso específico, quando essa mãe precisa já fazer um complemento dessa alimentação rapidamente, o que ela pode fazer? Tem duas coisas. Existem os bancos de leite nas maternidades, que é uma coisa pública, e existe o leite adequado para cada criança, para a criança prematura, para a criança que nasceu com o peso ideal e para aquela criança que nasceu acima do peso. Então, você procura um pediatra, que existe hoje no mercado leite específico para cada tipo de criança. Não dê massa, não dê aqueles mingais que a vovó fazia, aquele mingau de maisena, que a gente dizia que aquela criança farinácea, porque às vezes a criança é gordinha, mas é desnutrida. Ela não tem proteína. Muito cuidado com isso. Ok, meu querido, muito obrigada. E na próxima terça, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com outro tema. Se Deus quiser, estaremos aqui trazendo orientação para a população e dando dicas para você, dona de casa, para melhorar a qualidade de saúde da sua família. Gente, obrigada. Fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Até lá.